o pão é um alimento base da pirâmide alimentar. Todos comem pão todos os dias, faz parte da alimentação do brasileiro, no café da manhã, no café da tarde, acompanhando refeições principais. Então, nada melhor do que usar o pão para você enriquecer nutricionalmente a sua alimentação. O pão de cenoura, ele enriquece essa preparação com o beta-caroteno que a cenoura fornece ao nosso organismo, ok? Que é a provitamina A. Faz bem para a pele, para os cabelos, para os olhos, para as unhas. Então hoje nós vamos começar pelo pão de cenoura, tá? Vocês vão colocar um copo de óleo de soja. Esse óleo de soja, nessa preparação de cenoura, não cabe, mas numa massa simples, caseira, onde você não vai adicionar nenhuma outra vitamina, nenhum outro vegetal, você pode substituir o óleo de soja pelo abacate. A gordura do abacate vai agir na preparação da mesma forma que o essa vai agir nessa preparação. Mas como é um pão de cenoura, não cabe aqui substituir pelo abacate, tá? Mas pode ser substituído. Essa quantidade de óleo é de 240 ml de óleo, 240 ml de água morna do cozimento da cenoura, pois toda a vitamina da cenoura, quando você cozinha, fica na água, então vamos aproveitar essa vitamina. 3 ovos, aqui eu coloquei 2 ovos inteiros e a clara do terceiro ovo. A gema eu separei para no final usarmos essa gema para pincelar os pães. Então já é uma forma de economia. Você não precisa usar um quarto ovo para pincelar o pão. Você pode tirar a gema desse terceiro ovo da própria receita e usar para essa finalidade no final, tá? 3 tabletes de fermento. Cada tablete tem 15 gramas, então na nossa receita o que nós vamos usar são 45 gramas de fermento, então seriam 3 tabletes. Você pode usar também o fermento que você compra solto na padaria ou até mesmo no supermercado, o fermento biológico. Aí você já pode comprar o pacotinho fechado de 45 gramas, que já é a medida exata para a sua receita. Aqui no caso nós vamos usar 3 tabletes, tá? 2 colheres de açúcar. Quando eu falo em medida caseira, colheres, normalmente as pessoas usam colheres dessa forma, e não é assim, tá? A medida caseira, o açúcar ele fica só dentro do espaço da colher mesmo, então seria uma colher rasa, tá ok? São 2 colheres de açúcar. E 1 colher de sal, também rasa, tá? Bom, agora vamos colocar as cenouras, né? Cenouras cozidas, aproximadamente 3 cenouras médias, é a quantidade ideal. E agora nós vamos bater essa preparação. Após bater todos aqueles ingredientes no liquidificador, você traz esses ingredientes batidos para uma bacia plástica ou alumínio e aos poucos você vai adicionando a farinha de trigo e mexendo com uma colher, sempre tomando cuidado nesse momento de adicionar farinha, pois num segundo momento, após a massa passar pelo processo de crescimento, de fermentação, nós vamos usar mais farinha na hora da modelagem dos pães. Então, sempre tomar cuidado para não inserir farinha demais nesse momento, para não correr o risco da sua massa ficar pesada com muita farinha. Você pode começar mexendo com uma colher até o momento que você não conseguir mais usar a colher. Aí você pode colocar a mão na massa, literalmente. Nessa receita, em todas as receitas que faremos aqui hoje, vai aproximadamente 1 kg de farinha de trigo, tá? Algumas receitas algum vegetal que você use na receita, pode ser que ele solte um pouco mais de água, umidade na massa, então você acaba usando um pouco mais de 1 kg, mas a média é de 1 kg de farinha, tá? Aqui já fica difícil de continuar com a colher, então eu vou pôr a mão na massa. Costume
usar apenas uma mão na massa para que você não fique com as duas mãos sujas nesse momento. Então, com uma das mãos você segura a bacia e com a outra mão você vem mexendo a massa, tá? E continua introduzindo farinha de trigo até o momento da massa estar no ponto para a gente levá-la para a bancada para sovar a massa dessa preparação. Vale lembrar que a bancada ela tem que ser higienizada, ok? E para isso nós costumamos usar o álcool 70. O álcool 92.8, que é o álcool que você compra em supermercado, ele é muito volátil, ele evapora com muita rapidez. Então ele não vai higienizar com eficiência a sua bancada. Então você prepara o álcool 70 em casa mesmo, usando 250 ml de água em 750 ml de álcool. Aí você tem o álcool 70, que é o ideal para higienização, tá? Bom, você coloca a massa, ela já está no ponto de ir para a bancada, joga farinha em volta da sua massa e você vai introduzindo essa farinha em movimentos circulares, usando apenas a palma da mão. Você não precisa usar os dedos na massa, tá? Então você traz essa farinha que está em volta e vai introduzindo essa farinha na sua preparação, tá? Sempre lembrando que para manusear uma massa você tem que estar com as mãos corretamente higienizadas, bem lavadas. Quem usa esmalte ou base não pode estar com esse tipo de produto nas unhas, ok? Quem não abre mão de tirar o esmalte das unhas tem que usar luva. Mas eu recomendo que se use as mãos mesmo, bem higienizada, que é para você sentir a massa, tá? Porque a luva, ela vai tirar ela vai tirar a sensibilidade da sua mão, né? E nunca jogue a farinha sobre a massa, sempre em volta, na própria bancada. E com esses movimentos você vai trazendo a farinha para a sua preparação. Sempre tomando cuidado para não colocar farinha demais, porque nós teremos o segundo momento, que é a modelagem dos pães, após o crescimento da massa, onde nós vamos introduzir mais farinhas. Mais farinha, tá? O que estiver grudando, sempre ter uma espátula como apoio, como um utensílio, para você ir desgrudando a sua farinha da bancada. Aqui nesse momento, o ideal é que a massa não grude mais nem em suas mãos e nem na bancada, tá? Olha, aqui ela ainda está grudando nas minhas mãos. Então vamos inserir mais farinha nessa preparação. Por ter inserido o vegetal na preparação, ela precisa de um pouco mais que 1 kg de farinha, tá? A massa, quando você aperta, ela tem que voltar. Ela não pode ficar o buraco do seu dedo, tá? Então sempre que você apertar a sua massa, ela tem que voltar ao normal. Se ficar o buraco é porque ela está com muita farinha. Ela provavelmente vai ficar seca, dura. Então acho que aqui já é o momento certo. Vamos colocar essa massa já para descansar, ok? Descansa aproximadamente de 40 minutos, 50 minutos, tá? A gente sempre recomenda que seja num recipiente com tampa. Se não tiver um recipiente com tampa, você pode cobrir com o filme, aquele plástico, ou então um pano limpo que seja usado só para essa finalidade. Se você for cobrir sua bacia com um pano, que ele não seja usado para mais nada, só para essa finalidade. Não seque as mãos nesse pano, não use esse pano para limpar nada. Ele é exclusivamente para cobrir a sua massa, ok? Bem, após 40 minutos que a massa ficou crescendo, né, que ela fermentou e cresceu, agora nós vamos modelar os pães. Esse é o pão de cenoura. Nós vamos fazer pães individuais com goiabada. Após essa fase de crescimento, a massa ela está cheia de ar aqui dentro, né? Que as leveduras consumiram o açúcar da massa, produziram gás carbônico e ocorreu a fermentação. Então nós temos que sovar essa massa novamente
Foi por isso que eu falei que nesse processo a gente insere mais farinha na massa. Então nós temos que sovar essa massa novamente para tirar o ar que está dentro dela, tá? E nesse processo a gente sempre coloca um pouco mais de farinha, tá bom? Tá bem bonito, né? E sempre aperta a massa para ver se ela volta, se não fica o buraco nela, tá? Então nós vamos fazer os pãezinhos individuais, colocar a goiabada e levar para a assadeira. A assadeira ela foi untada apenas com óleo. Você pode também untá-la com margarina, ou então você pode usar o papel manteiga, que é uma opção bem bacana. Não fica aquele monte de assadeira para lavar no final, tá? Então essa massa nós vamos cortar em tiras. Okay. Sempre que se você achar que a massa ainda está grudando um pouco, passa a farinha nas mãos, tá? E reserve um canto da sua bancada sem farinha nenhuma, para você conseguir modelar os pãezinhos, tá ok? Vamos deixar tudo cortadinho primeiro, para depois a gente já começar a modelar. Sempre procurar cortar, assim, tentar fazer o mais próximo possível os tamanhos, né, de um pãozinho ao outro. O processo de modelagem desse pãozinho é simples, tá? Você vai pressionar esse pedacinho de massa que foi cortado com a palma da mão sobre a bancada, em movimentos circulares, com a palma da mão pressionando sobre a bancada. Se começar a grudar na sua mão ou na bancada, passe farinha nas mãos, tá bom? E não na bancada. Então você pressiona com a palma da mão sobre a bancada essa massa, pressiona, movimentos circulares. Se estiver grudando na mão, passa um pouquinho de farinha, ok? Você vai pressionar para deixar sua massa mais lisinha possível. Aí depois você começa a fazer o movimento com a mão de bater figurinha. O formato, você vai levantando a sua mão para que você consiga formar a bola, tá? A massa em formato redondo. Então você pressiona com a palma da mão na bancada e aos poucos você vai soltando, fazendo o formato de bater figurinha para fazer a sua bolinha, tá ok? Pressiona com a palma da mão. Quanto mais você pressionar, olha, tá grudando, então pode passar um pouquinho de farinha na palma das mãos. Você pressiona e vai soltando, posição de bater a figurinha. Bom, depois de modelar as bolinhas, você vem com os pedaços de goiabada e vai inserir no centro dessa bolinha, tá? Uma receita dá em média 60 pãezinhos como esse. Às vezes mais, às vezes menos, depende muito do tamanho do pão que você vai modelar. E lembrando que a massa ela não para de crescer. Esses que eu já fiz a bolinha há mais tempo já estão bem maiores que as outras, porque ela continua crescendo, tá? Na hora de levar para a forma esses pãezinhos, procure colocá-los bem próximos um do outro na forma, porque durante o crescimento dele no forno, ele cresce para cima, ele fica um pãozinho mais bonito.
tá? Se colocar muito distante um do outro, ele vai crescer para os lados, fica um pão meio achatado, né? Então, colocando assim próximo um ao outro, ele fica com um formato mais bonito na hora de ser levado ao forno, né? Durante o processo de assá-lo no forno.